FM no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos 4 cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. 8h02. Boa noite a todos. Começa mais uma edição do Bastidores desta terça-feira, olha só. E a gente segue aqui com as entrevistas com os pré-candidatos a deputado nas eleições deste ano, eu e Renata Reis. E olha, o papo vai ser bom, porque a gente vai falar, claro, dos assuntos locais e também os assuntos regionais, principalmente na área da educação, onde as demandas são muito grandes, né, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, são muitas as demandas na educação. São muitos os assuntos que podemos falar aos 2 pré-candidatos, ambos a uma cadeira na Assembleia Legislativa, Exato. Não é, Nani? Podemos já anunciar quem são? Olha só, vou tirar a minha jaqueta, porque nós viemos uniformizadas aqui, né? Pois é, uniforme da educadora, acompanhando. Jogo amanhã. Exatamente. Jogão do Brasil. Contra a Sérvia. A Sérvia, às 15 horas. Vai assistir onde, Renata? Renata tá de férias, né, gente? Então, né? De férias da Gazeta, não é? Da Gazeta de Limeira, claro, né? Mas eu acho que amanhã eu vou assistir junto com a minha mãe. Ah, em família. Vou ver se a gente consegue aí trazer um pouquinho de sorte pro Brasil. Por enquanto, a gente tá se mantendo na torcida, ainda, né? Eu sou daquelas, a gente sabe de todos os problemas que envolvem aí a Copa, os gastos, mas eu sou daquelas brasileiras mesmo, né? Olha, eu torço pro Brasil. O importante é a gente torcer pelo camisa. Brasil sem se esquecer de todos os problemas que existem. E acho que não há problema nenhum você torcer. Estamos numa Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Vamos torcer então pelo nosso país. Até o Neymar caindo daquele jeito, a gente continua torcendo, pois né, Renata? Cai balão. Pois é. Bom, mas vamos voltar então o assunto para a política e vamos anunciar então os entrevistados de hoje, Vamos Renata. anunciar os entrevistados de hoje. Você que está nos acompanhando pode nos mandar perguntas, mande seus comentários, tanto pelo Facebook, quanto, não é, Nani, pelo WhatsApp, pelo 992225124. Mande suas perguntas e nós transmitiremos aqui aos pré-candidatos. Afinal de contas, outubro já está aí, não é, minha gente? A gente precisa começar a prestar atenção nas pessoas que estão querendo disputar
disputar um cargo público. Depois não adianta reclamar se você deixa tudo para a última hora. Esses 2 que estão aqui são alguns deles. Na semana passada nós já trouxemos, não é, Nani, aqui ao estúdio a doutora Mayra Costa. Com certeza, vereadora. Que é pré-candidata pelo PPS. A estadual. A estadual. E também o ex-vereador Wilson Nunes Cerqueira, do PT, candidato a deputado federal. Hoje estamos aqui, então, com Jorge de Freitas, vereador de Limeira. Ele é do PEN, mas agora oficialmente não é, Jorge? Patriota. Tudo bem, isso? Boa Jorge? noite. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação imensa estar aqui. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite, Bebel. Estou à disposição, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E a Bebel, né, a nossa convidada também, a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, ela é do PT e é presidente licenciada da POSP e professora também, né, Bebel? Boa noite. É isso. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Jorge, né? E boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É muito importante, né, expor as ideias, sobretudo nesse período que nós vamos ter que deixar claro as posições e, mais que isso, o que nós queremos, né, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Com certeza. Bom, e a gente vai começar, como nas outras entrevistas também, Jorge, Bebel, que vocês façam, então, uma apresentação, um breve currículo para quem está acompanhando. Jorge, você já é vereador há bastante tempo, qual é a sua formação? Enfim, fala um pouquinho de você e aí depois a Bebel. Sou da área de marketing, formado em tecnologia e marketing, e já há vários mandatos como vereador. Fui assessor do deputado estadual ex-prefeito Mato Silveira. Fui também assessor do deputado federal Marqueselli, na região de São Paulo. Fui assessor na Assembleia Legislativa da Bahia, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 8 anos. Fui assessor de vários prefeitos. Eu tinha uma agência de assessoria eleitoral, assessoria política. Em razão disso, os nossos trabalhos se estendeu não só em Limeira, também além das fronteiras da cidade. Muito tempo como vereador. E nasci em Minas, numa cidadinha pequena. Mineirinho, Jorge, né? Nasci em Minas, uai. O Lima conhece muito bem minha cidade, Bitura. Bitura de Minas, uma cidade pequena no sul de Minas. Mas bem cedo vim para Limeira e desde os meus verdes anos já gosto da política. Quantos mandatos já como vereador? É porque o Jorge foi suplente também, né? Exatamente. Terceiro mandato completo, estou completando agora, e mais 2 outros mandatos que eu entrei como primeiro suplente. Então, são 5 legislaturas que eu atuei com essa, né, como vereador. E você, Bebel? Bem, Podemos chamar de você, né? Com certeza, e é um prazer que me chame de você. Eu sou formada em letras, portanto, eu dou aula em sala de aula, eu dou aula de literatura, né? Eu gosto de trabalhar com ensino médio, essa é minha área, a parte que eu mais gosto de atuar, em etapa da educação que eu gosto de atuar. Mas tão logo eu entrei na escola pública e comecei a atuar como professora, eu já atuei concomitantemente na POSP também. Então, eu venho do chão da escola. Representante de escola, depois ser conselheira. Aí eu fui, uma vez, diretora, né, do interior, vice-presidenta, depois me tornei presidenta, um mandato descasado, né? Depois eu fui ser secretária de finanças na POSP. Aí, 2 mandatos, secretária de finanças, e depois voltei para a presidência em 2008, e eu tenho 4 mandatos agora, fui reeleita no ano passado, 4 mandatos consecutivos. Então, nós estamos empatados em termos de mandatos. Em termos de mandato. Agora, de qualquer forma, né, é aquela questão, não é questão de ter o mandato, né, mas é a luta que a POSP empreende, sobretudo, né, eu estou afastada nesse momento, mas devo falar da POSP, na garantia de educação pública de qualidade em todo o estado de São Paulo. Né? Então, por isso, e nesse momento, estou licenciada e afastada para disputar aí uma cadeira pela primeira vez na
Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Dois concorrentes Então, aqui, dois hein, fortes concorrentes. Renata? Bebel, De públicos totalmente diferentes, É né? verdade. Você nunca foi vereadora? Não. Essa é a primeira vez que Sim. você se candidata a um cargo público. Então, mas também presidir a PUESP Não é simples, não é né? A gente simples. sabe. Você vira tudo, né? Você age no legislativo como executivo, então é uma escola a PUESP, eu diria, né? Você sai meio que preparada. Agora, vamos ver se essa escola deu certo. Então, por isso eu estou indo pleiteando, né? Nós já tivemos, aliás, 3 presidentes da PUESP na Assembleia Legislativa. Nós tivemos o professor Luizinho, né? Nós tivemos a Bia Pardi, a professora Bia Pardi, recentemente o professor Roberto Felício, né? Que é aqui de Piracicaba. Verdade. Então a PUESP, ela tem sim, né, essa formação aí de quadros para também ir para a Assembleia Legislativa. Jorge, não é a primeira vez que você se candidata à Assembleia Legislativa? Não, é a primeira vez. vez. É a primeira vez, então. Primeira Empatamos em vez, tudo, né? vários mandatos como vereador, e me sinto nesse momento preparado para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. E mais do que isso, eu tenho sentido a opinião pública, os moradores, pessoas, muita gente solicitando essa nossa candidatura em razão de inúmeros acontecimentos na cidade. A cidade de Limeira teve inúmeras pessoas que se tornaram inelegíveis em várias situações. Então, por essa razão, tenho ouvido aí pelas ruas, tenho ouvido anseios, não só dentro do partido, mas não só dentro da cidade também, para que eu possa sair candidato em razão da nossa atuação como vereador nesses longo período aí. Eu até ia perguntar, né, Jorge, você estava dizendo que tem muitas pessoas que sugerem que você seja candidato, nesse momento pré-candidato, enfim, a pergunta eu faço aos dois. A pré-candidatura de vocês, ela por vocês acreditarem mesmo, por outras pessoas acreditarem mesmo na possibilidade de vocês conseguirem representar a cidade, a região, ou é uma exigência do partido? Ou seja, né, para cumprir Para tabela, cumprir né? tabela, etc. Vai, primeiro as mulheres, então. Vai, Jorge, pronto. Bom, eu me sinto assim muito à vontade para dizer, primeiro, eu não sou candidata nem de mim mesma, né? Mas sou candidata de um grupo, no caso da PUESP, não por exigência, mas por entender que é necessário ter a representação, né, da educação na Assembleia Legislativa. Porque nós, veja bem, tudo que a PUESP fez em termos de luta e não ter tido representações aí em 2 legislaturas, isso foi uma queda total do ponto de vista da interlocução da categoria com a Assembleia Legislativa. Então, parte de uma necessidade, uma causa, que é colocar, sim, a educação como algo necessário para ser debatido, né, para resolver os problemas na Assembleia Legislativa. Nós temos hoje um plano estadual de educação que a PUESP empreendeu, lutou, né, para que esse plano fosse aprovado, e agora nós temos que tornar esse plano realidade, né? Então, é pela causa, eu diria, é por ter pauta, né, que não está sendo resolvida na Assembleia Legislativa, é que está posta a candidatura. E porque também esse grupo, né, eu acho que a PUESP, né, mais do que nunca, entendeu que você vai cumprindo etapas, né? Eu cumpri uma etapa, né, que é ser presidenta da PUESP. Agora eu tenho que alçar uma outra etapa, que é transformar essa trajetória, né, em política pública e devolver, né, para a escola pública do Estado de São Paulo, os professores e a comunidade, enfim, os pais, não falando de mim, mas com certeza, se você tem um representante legítimo lá de uma causa, vai fazer essa representação como deve ser, né? E a gente tem representantes muito bons, né?
Mas, enfim, não está enraizada na questão da educação. Por isso está posta a minha candidatura. Jorge. A nossa candidatura nasceu realmente nos bairros de Limeira, de outra cidade também, essencialmente na cidade de Limeira. Em razão da nossa situação na política, mais de 30 anos atuando ou como assessor ou como vereador, e desafio alguém ligar aqui e ver meu nome aparecer, se apareceu alguma qualquer lista de corrupção ao longo desse período. Mas a candidatura nasceu em detrimento da ausência de nomes da cidade de Limeira também. Limeira teve vários nomes que foram impugnados, que estão em situação de inelegibilidade, que estão no ficha suja. Então, realmente, as pessoas têm cobrado essa nossa participação. E mais do que isso, o nosso Conselho Eleitoral, nós temos, desde os mandatos anteriores, um Conselho do Mandato, que de 2 meses a gente reúne para corrigir os erros, para acertar os rumos. E nós sentimos que dentro desse conselho, é claro, o conselho nos acompanha, praticamente é uma exigência da população que dá modificação na política. E nós estamos dispostos a trabalhar por isso. Mas também as candidaturas, não a minha, mas boa parte delas, nascem dos partidos, em razão da emenda constitucional que foi aprovada, 97, que trata da cláusula de barreira. Os 35 partidos que estão aí no processo eleitoral, eles passarão pelo pleito e, dependendo da votação para deputado federal, eles vão continuar existindo ou não. O partido que não eleger na eleição de 2018 agora 9 deputados federais ou não tiver 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 9 estados, eles vão perder algum benefício que existe lá no Congresso Nacional, que é as lideranças e também as verbas do fundo partidário e verba eleitoral. Então ninguém quer ficar num partido que esteja nessa condição, por isso que todos os partidos praticamente exigem as candidaturas no interior. A nossa candidatura nasce em detrimento da necessidade do partido, mas sobretudo da necessidade de Limeira ter um representante. O deputado estadual é de todo o estado de São Paulo. Vou trabalhar por todo o estado de São Paulo, inclusive até para a educação, todo o segmento. Mas essencialmente a nossa cidade, é claro que tem que ser do estado, volto a frisar sobre isso, mas Limeira perdeu muito ao longo desse tempo sem ter o seu deputado. 23 anos sem ter o deputado nato, um deputado da cidade, são mais de 70 milhões somente de emendas que poderia trazer para Limeira. E isso perdeu, porque a última, inclusive foi uma mulher, que foi a Elza Tanque, que foi a última deputada da nossa cidade. O Jorge citou uma questão importante, né, Nani? A gente sem representante, a cidade, enfim, a região, sem representante na Assembleia Legislativa, pede-se, e não só na educação, mas em várias áreas, vide, por exemplo, o que está acontecendo na saúde nesse momento, especificamente em Limeira, com a questão do ARE, não é? Com a questão do medicamento de alto custo. O problema maior nesse momento é a localização, é o prédio em que as pessoas não cabem dentro do prédio, mas também faltam muitos medicamentos de alto custo. E eu acredito, depois até vai ser uma das perguntas que farei a ambos, como é que um deputado estadual poderia, por exemplo, ajudar numa questão específica da cidade como esta, faltando tantos medicamentos de alto custo, que as pessoas fazem, recorrem à justiça, acaba acontecendo que, sobrecarregando o próprio município, porque entram na justiça, a justiça obriga o estado mais próximo, que é o município, a bancar o atendimento. E muitas vezes o dever é do Estado, né? E aí o município tem Mas que... é do Estado. Embora exista a repartição de poderes, existem as obrigações, e aí, com a falta de medicamentos vinda, que é responsabilidade do Estado, sem ninguém para socorrer, o que acontece sobra para o município. Mas você me permite claro. Colocar uma questão? Olha, é claro, essa defasagem de verbas, a gente tem que perguntar por que é que está faltando. Por que está faltando verba para a saúde, para a educação? Né? Porque tem uma emenda constitucional 95 que congela por 20 anos as verbas para saúde e educação. Então, eu penso que nós vamos ter que ter deputados federais, e mesmo nós, se eleitos formos estaduais, né, que tenham o compromisso de ir lá para votar para exatamente... revogar a emenda constitucional 95. Porque se essa emenda constitucional continuar, toda essa questão que você está falando do remédio, enfim, não só o remédio, mas a saúde pública, a educação pública, terá deficiências, né?
E isso nós sabemos, né? Vem de 2016. Vou colocar meu posicionamento. Quem quiser concordar, concorda, discorda, mas é um posicionamento que eu tenho, né? Claro. E esse golpe que foi dado em 2016 causou, senão, essa coisa toda que está aí no Brasil, essa quebradeira toda que está, né? Desemprego, né? Se chega a 24 milhões, 27 milhões de desempregados, a maioria jovens, né? A quebradeira nas universidades, as escolas públicas sem recursos para poder, enfim, nós trabalharmos com qualidade na educação, não implantar o Plano Nacional de Educação, né? Por exemplo, a questão referente, por exemplo, aos royalties do petróleo, né? Que foi também emenda, foi uma ação do senador José Serra, né? De privatizar a forma de extração do pré-sal. Isso tirou também soberania nacional. Então, nós temos que ver como é que eu diria? A raiz do problema. Onde é que está o problema? Então, nós vamos ter que pensar nos deputados federais, que vamos ter que colocar lá em Brasília, porque tem que ter esse compromisso com a revogação da emenda constitucional 95 e esse conjunto de questões que, sim, está dificultando a vida dos brasileiros e brasileiras que caem aqui no município. Não é descolado, está caindo aqui. Né? Você vai no hospital, falta vaga, você vai na escola, não tem qualidade. Ah, mas é um tempo. Tá, mas piorou. Essa que é a questão. Depois o golpe. Então, eu quero deixar minha posição muito clara, né? Ou nós vamos fazer um debate nessas eleições de forma a enfrentar não só o legislativo ter um projeto, mas qual é o projeto do executivo, qual será o projeto que nós vamos pôr nas urnas para garantir educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, moradia, né? Como é que vai ser? Então, o compromisso é o legislativo, mas também com olhar naquele que nós vamos colocar nas urnas, o voto que inclusive, nós vamos Bebel, você está falando do executivo, a Renata falou da farmácia do alto custo. Eu queria saber a opinião do Jorge, porque a gente conversou com o governador de estado, Márcio França, esteve em Limeira hoje num evento, e a gente perguntou sobre isso. Na verdade, a hora que a gente fez a pergunta, ele ficou meio confuso. Eu acho que esse é um grande problema, né? A Nani falou, ele ficou meio confuso e pareceu que não sabia de nada. Ele falou, a farmácia alto custo, a gente vai resolver. Assim, aí depois a assessora dele, né, procurou os jornalistas e tal. Aí foi pedido que a gente fizesse a pergunta novamente para ele, para que ele, então, prestasse as informações, né, Renata? Tudo bem que o Márcio França entrou agora, né? Sim. Com a saída do Geraldo Alckmin. Vice. Mas ele era vice. Mas percebe que muitas vezes o governo do Estado, embora a responsabilidade do medicamento de alto custo seja do Estado, o chefe do executivo do Estado não tem ciência de um problema que parece ser mínimo aos olhos dele, mas para quem está na calçada esperando o medicamento, é um problema muito sério. E talvez, aí eu gostaria de saber a opinião do Jorge também, a presença de um deputado estadual lá faria o governador lembrar dessa situação local? Porque quem fez esse papel hoje acabou sendo a imprensa, mas ele poderia estar sabendo desse problema e já vindo com uma resposta sem precisar ser na correria ali de uma coletiva de imprensa, não é, Jorge? Exatamente. Limeira é lamentável, mas tem esse tipo de problema. O município tem uma lista de remédio de 263 medicamentos. São aqueles mais básicos, mais simples do dia a dia, que o município entrega, às vezes também falta, e o Estado tem esses remédios, medicamentos de alto custo. Infelizmente, o Estado não tem um local, passou para o município a responsabilidade. É nessa hora que um deputado estadual faz falta para a cidade. É claro que qualquer deputado pode atuar na cidade e defender essa causa, mas um deputado legítimo de Limeira, com certeza, estaria brigando para que o governador pudesse ajudar a custear, pelo menos a sede, pelo menos a casa. É comum o Estado, principalmente nesses últimos governos, transferir as responsabilidades dos prédios, das parcerias para os municípios. Isso é feito nas delegacias, nos cartórios eleitorais, é feito até na saúde. Então, o cidadão que precisa do remédio, ele não quer saber se o remédio é estadual ou municipal, ele quer o remédio. Agora, o governo do Estado não tem acessibilidade de
entender que é obrigação dele de destinar o local, destinar os funcionários, eliminar a burocracia. Às vezes esses remédios de alto custo precisam de um cadastro, de informações constante, renovação de informação, tudo. Mas há um exagero nas informações, a pessoa às vezes tem que ir na semana 4 vezes lá para depois pegar o medicamento. Não pode ser assim. Acho que tem que ser um negócio muito mais prático, muito mais rápido, num local aconchegante para a pessoa não pode chegar lá e ficar 3 horas em pé, sem beber água, pedindo água para os vizinhos, de maneira nenhuma. Então, um deputado legítimo da cidade, nesse momento, faz falta, porque brigaria por esse assunto de maneira direta. É claro que qualquer deputado pode tratar desse assunto, e mais um deputado que foi eleito com base na cidade de Limeira, com certeza, não deixaria acontecer uma situação dessa. Olha, cutucadinha do Jorge na Bebel, né? Porque a Bebel tem reduto eleitoral em outra cidade também, mas aí daqui a pouco a Bebel vai responder isso também. A Bebel tem uma bandeira que é o estado de São Paulo inteiro, que é a POSP, né? Inclusive, o Mauro Zeuro, ex-vereador, está aí nos estúdios aqui. Um abraço, Lima. Deixa eu ver, olha quanta gente aqui. Olha o Mauro, Lima, deixa eu ver. Mas eu quero concordar agora com o Fábio. Quero concordar agora com a Bebel na emenda constitucional 95. Tá vendo, Jorge? Você veio sozinho aqui. A Bebel veio com a comitiva. Meu pessoal tá ouvindo lá, gravando, vou puxar minha orelha. Mas, Jorge... Mas o meu tá aqui ouvindo também. Vamos colocar a resposta do governador Márcio França, hoje à tarde, à Rádio Educadora, justamente sobre a farmácia de alto custo, que é aí um grande apelo da população. Vamos acompanhar. Ele pegou o primeiro vídeo. Onde está o som? Está sem som. Vamos tentar de novo? Então volta para o estúdio, a gente já vai colocar a entrevista, então, do governador sobre isso. Mas como eu disse... Esse vídeo aí, Helene, foi o que você pegou no pulo. Na verdade, ele não sabia mais ou menos, né, o que estava acontecendo, daí depois ele foi assessorado e deu a resposta sobre a farmácia de alto custo, mas também não foi uma resposta, assim, muito contundente, porque, como vocês falaram, né, já é uma praxe do Estado transferir para o município aquilo que é obrigação do Estado, né? Isso, a hora que tiver ok, viu, André? Daí você me avisa e a gente reproduz, Eu acho que a Bebel, então, quer responder ao... Sim, eu quero responder, Jorge. Não é não entenda isso como, entendeu, uma correção, não. Eu acho que cada um defende sua posição da forma como entende. Mas eu acho o seguinte, que mesmo que você venha a ser eleito por Limeira, você fala o tempo todo, eu tenho que ser aquele legítimo de Limeira. Não. Legítimo do Estado de São Paulo você tem que ser. Porque, na verdade, nós vamos ter que ter política para o Estado, para Limeira, para Piracicaba, para, enfim, todas as cidades da região. Eu nasci em Artemis, em Piracicaba. Isso não me torna menos cidadã no Estado de São Paulo. Exato. Para resolver, inclusive, problemas em Limeira. Mas o Bebel, tem uma discussão muito forte aqui em Limeira. Eu acho que isso acontece em qualquer município. Vota no candidato da sua cidade. Mas isso opinem vocês que estão acompanhando o programa. O que vocês pensam sobre isso? Mas tem os que votam na cidade. Vocês votariam um candidato da cidade por quê? Só porque ele é da cidade ou porque ele tem qualidade, né? Eu acho que tudo isso tem que ser pesado, né? Esse é o debate que tem que ser feito. Não é? É votar no da cidade porque é da cidade ou vota no da cidade porque tem compromisso com a maioria da sociedade que precisa. Essa é a questão. Porque teve deputados daqui que foram lá e votaram a favor do golpe. E tá aí a sociedade toda pagando o pato. Com certeza o Jorge não deve achar que foi golpe, né? Ela tá falando, enfim, uma questão que envolve o PT, né, em nível nacional. Com a Bebel não é um discurso, é uma prática que aconteceu. E eu entendo que foi, né? Porque não conseguiram comprovar nada da presidenta, tá certo? As pedaladas, o Temer tá fazendo pedalada adoidado, tá certo? E, de certa forma, o que a gente assistiu foi o Brasil decair de lá para cá. Ou nós admitimos que isso é uma verdade, ou nós vamos ficar enganando para nós mesmos, tá certo? Podemos ter, vocês podem, eu acho que quem estiver me ouvindo... E mesmo aqui o Jorge, com todo o direito, todos vocês, todos, né? Podemos divergir? Sim, podemos divergir. Mas tem uma coisa que é verdade. De 2016 para cá houve uma queda na qualidade de vida do brasileiro. O desemprego, né, aumentou. A reforma trabalhista
acabou com os direitos do trabalhador, não lutasse, os professores não lutassem, vinha aquela reforma da Previdência, que acabaria com a Previdência pública no Brasil, que ia transformar tudo em privada, que eram os rentistas e os empresários que iam ganhar com a reforma da Previdência, tá certo? E, então, quer dizer, foi um golpe, né? Eu não vou falar que foi impeachment, eu vou dizer que é golpe, que é dessa forma que eu traduzo. Você acha que foi Jorge? impeachment ou golpe, Jorge? Olha, foi uma situação diferenciada que aconteceu no Brasil. Eu concordo que foi realmente uma situação difícil. Eu acho que foi o que tramitou lá foi o impeachment, né? Muito embora o vice-presidente articulou isso, foi uma forma articulada. Eu não diria a palavra golpe, mas foi uma coisa armada, vamos dizer assim. Mas eu queria concordar com a professora Bebel em algumas coisas, principalmente na emenda 95, emenda constitucional 95. Existe na Constituição o limite mínimo para se gastar com educação e saúde. E agora o governo federal que aí está estabeleceu essa emenda estabelecendo o teto. Então não se pode gastar mais com educação, com saúde, com outros assuntos também. Então isso é um absurdo. De repente surge uma ideia inovadora, olha, vamos vamos estabelecer o país das escolas municipais, que é no Japão, por exemplo, 1% das escolas são particulares. E todo mundo vai na escola, o rico e o pobre sentam na mesma. Então a escola é pública. O Brasil, se tiver um projeto inovador nesse sentido, não pode porque não tem investimento. O governo federal estabeleceu essa emenda que não permite uma coisa dessa natureza. Outra coisa, eu concordo com a Bel que o deputado vai ser do estado de São Paulo inteiro. Com certeza, se eu for eleito, vou trabalhar para o estado de São Paulo inteiro. Mas pode ter certeza de uma coisa, Bebel. Se eu for eleito deputado, eu não vou montar um escritório de atendimento político lá em Presidente Prudente, em Sorocaba, lá em Bauru, lá em Charqueado. O meu escritório político vai ser no Jardim Alvorada, vai ser no Parque Hipólito, vai ser nas Senhoras Dores, no Degan. Estruturalmente, o deputado tem que ter essa natureza bairrista, né? Mas no debate, nos assuntos, na temática, ele tem que trabalhar mesmo para o Estado de São Paulo todo. Então, eu respeito muito, eu acho que a POSP é uma instituição de todo o Estado de São Paulo. Existem países que existe voto distrital, existe voto distrital misto, como é o caso da Alemanha, por exemplo, que elege-se deputados, uma parte por região, uma parte por votação. Então, é um assunto bem polêmico a questão do deputado, porque eu não acho legítimo eu ser eleito por 70% dos votos por Limeira e montar um escritório lá em Presidente Prudente, por exemplo. Mas eu entendo que ela quis dizer que o deputado tem que atuar para o Estado de São Paulo inteiro. Uhum. Dependendo do tema, dependendo do assunto, tem que ser assim mesmo. Mas, de qualquer forma, eu concordo com a Bebel na questão da emenda constitucional 95. É um absurdo estabelecer um teto para que não possa gastar mais do que a inflação na área da saúde, na área da educação. Olha só, muitas perguntas pelo WhatsApp, também pelo nosso Facebook, a gente já vai reproduzir. Eu queria mostrar agora, então, a resposta do governador Márcio França sobre a polêmica que envolve a farmácia de alto custo aqui em Limeira. Vamos acompanhar. Governador, só responde uma pergunta em relação à farmácia de alto custo aqui de Limeira. Grande polêmica, é uma gestão aqui do Estado, mas quem faz é o município. E há muita reclamação, o espaço é muito pequeno, o Estado tem como anunciar algo para a farmácia de alto custo? Vamos falar com o prefeito. Rádio Educadora, viu? Pois não, vamos falar com o prefeito. Se houver necessidade, o Estado tem como ajudar, claro. Nós temos todo o interesse de ajudar. Limeira e a farmácia é de interesse público do Brasil e de São Paulo. Pois é, né? Ficou naquela. Farmácia de alto custo. O que está acontecendo? Já olhou para a assessora, tipo assim, como assim, né? Como que foi feita essa pergunta? Enfim, né? Coisas da política, né? E depois... Gente, candidato, pré-candidato, tem que saber responder a tudo, né, Renata? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, ainda mais, não é? O governador, que estava vice-governador, assumiu... Tem obrigação de saber. Tem obrigação de saber. Governador, vice-governador, o prefeito, o vice-prefeito, quem está se colocando, tem que estar preparado.
E olha que bacana, o pessoal vem aqui, está disposto a responder as perguntas. A transparência começa desde já, não é, Nani? Renata, muitas perguntas dos ouvintes tem pelo WhatsApp, também tem pelo Facebook. Começa você, então, pelo Facebook. Pode ser pelo Facebook. Sim, Muita daí depois gente a gente vai pro participando. WhatsApp. Manda sua pergunta, manda seu comentário. A gente vai reproduzir aqui, então, aos pré-candidatos. Vamos, então, mencionar aqui a Regiane Balabem, dizendo: ui, o Fábio vai deixar o estúdio muito mais cheiroso. Acho que é um abraço pro Fábio Moraes. Isso aí Regiane mesmo. Balabem. E ela pergunta também: o prefeito já declarou apoio na candidatura do Jorge? Prefeito Mário Boa Botion? pergunta. Se você vai ter o apoio do prefeito Mário Botion, Jorge? Olha, eu tenho sido um vereador da base aliada na Câmara Municipal. O Mário Eu tenho é sido um verdade. vereador que às vezes destou da base aliada, tem posicionamento às vezes divergente. Às vezes, não porque é o do prefeito, eu tenho que ser obrigado a manter meu posicionamento. Eu acho que eu sou um aliado do prefeito, vou ser sempre um aliado, desde que meu compromisso com a população não seja menor. Meu compromisso com a população está acima de qualquer aliança. O apoio do prefeito Mário Botion não está ainda estabelecido. Existem inúmeras candidaturas a deputado que pode ter também esse apoio, não sei exatamente, nós estamos conversando. Seria importante que tivesse poucos candidatos na cidade de Limeira, mas aquela questão da emenda constitucional 97, da cláusula de barreira, exige que os partidos lancem candidato. Então é quase que uma obrigação o partido ter um candidato para servir de votação, para eleger mais, para o partido se garantir. Mas eu ficaria muito grato com o apoio, não só do prefeito Mário Botion, do Pedrinho Quio, de outros prefeitos, pessoas que foram honestas, decentes e honradas. Mário Botion, houve no começo do mandato um pouco de desencontro, está se acertando agora. Alguns secretários, no primeiro momento, estavam ainda sem um ritmo da coisa. Me parece que está tomando um rumo melhor agora, o secretariado. Eu, com muita honra, gostaria de ter o apoio de pessoas honestas como o prefeito Mário Botion. Até porque o Jorge levou, né, o Mário durante a campanha aos núcleos, né, nos bairros, foi com o Jorge. certeza, um trabalho de formiguinha aí, de casa em casa, junto. Eles mapearam a cidade e é o que o Jorge também deve fazer agora nesta campanha eleitoral. Mais uma pergunta, Renata. O Wilson Bardini pediu para mandar um abraço ao amigo Jorge de Freitas. O Cristiano Coquevita manda boa noite e especialmente um abraço à professora. O Gabriel Silva ele diz que a verdade é que o governador está jogando as responsabilidades dele para os municípios. O Lucas Moraes, ele diz: como a pré-candidata fala em golpe de 2016, onde ela diz que depois do tal golpe começou a quebradeira. Pergunte para ela se ela não acompanhou o governo petista, onde levou à falência nosso país. Aí ele diz que não terá a senhora não terá o voto dele, mas ele fala sobre essa questão do golpe e critica o seu posicionamento. A senhora quer responder? Posso me colocar? Sim. Bom, eu tenho tranquilidade para responder, porque a quebradeira não começou em 2000. Quer dizer, ela começou em 2016 e tenho tranquilidade para dizer que até 2016 o Brasil vinha crescendo a 5%. Chegamos em 2010 até 7,5% do produto interno bruto, né? Nós tínhamos o pleno emprego, nós chegamos ao pleno emprego. Nós tivemos a inclusão educacional através do ProUni, filhos de trabalhadores em universidades públicas, cotas para os negros, enfim, escolas para os indígenas, quilombolas e toda a diversidade, né? Então, eu tenho clareza que a quebradeira está agora. Eu tenho cuidado para responder essa questão, porque é uma questão de ponto de vista e de onde ele está, né? Se ele, por exemplo, está na classe mais privilegiada, quem não está, não vê desta forma, né? Quem não está numa classe privilegiada, estava na classe média, caiu e foi lá para baixo, né? E quem estava na classe mais baixa, foi para miserabilidade absoluta. Nós estamos vendo, né? Eu acho que não dá para tapar o sol com a peneira. Nós temos 24 milhões de desempregados. É muita gente desempregada. A maioria, repito, jovem. Nós temos uma reforma trabalhista que coloca a situação da mulher grávida em situação insalubre. Se isso não é
como é que eu faço? Um atraso, retrocesso para o país, tá certo? Eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores deixou um legado. Talvez ele não tenha acompanhado o legado, talvez ele fez parte. Não sei qual é a idade, se usou o ProUni, se não usou, tá certo? Ou talvez o filho dele usou o ProUni, né? Se não usou o ProUni, talvez teve a oportunidade. E esqueceu de ver que a oportunidade não caiu do céu. Tinha um projeto democrático popular que governou com muita competência esse país. E que a direita, os setores conservadores no Congresso Nacional, Jorge, derrubaram a presidenta Dilma de forma incorreta, porque havia inclusão educacional e você também concordou comigo que a emenda constitucional 95 vai significar, ao longo desses 20 anos, tá certo? A perda de direitos sociais no que diz a respeito à saúde e à educação, porque vai enxugar e daqui 20 anos eu quero imaginar qual será mesmo o tamanho do orçamento para a saúde e a educação. Então, estou tranquila, respeito, não vota em mim, mas eu tenho certeza que tem aí munícipes aqui de Limeira que votarão em mim e acho que é o convencimento. Se eu não o convenci, talvez outros possa ser convencido. Sim. Mais perguntas, Afinal de Renata? contas, essa é a democracia, né? Pois é. Tony Maia Limerkuf diz boa noite, cumprimenta o Jorge de Freitas, pois ele é atuante. A Maria Lúcia Bueno Bergantin, ela pede para a gente comentar sobre o ar e a falta de medicamentos. Já tratamos. Exatamente. O Valfrido Ferreira de Salve, um abraço ao Val, também aqui acompanhando. A Regiane Balabem, o Cris Coque-Vitam mandam mais comentários aqui. O Cris disse que a Bebel é mestra. A Érica Samara Morente também nos acompanhando. A Cidinha Silva. Tem mais... Diego Aguiar, ele diz, foi golpe sim, podem apoiar o golpe se quiserem, mas não tem outro nome para isso. O Alves César diz, Bebel é igual a Elza Tanque, mata cobra, mostra o pau, tem que pôr caldeirão para ferver. Olha só, e aqui também, viu, Renata, no nosso WhatsApp, 992225124. A Bebel sendo elogiada. A Bernadette Gropo é uma ouvinte do programa, ela mora na Boa Vista, ela disse que ela e o marido Agnaldo, eles estão ligadinhos, mas eles não querem fazer nenhuma pergunta, porque olha só, ela diz que antes das eleições, todos os candidatos sabem tudo da população, aí depois de eleitos, eles não fazem nada e esquecem todo mundo. Vocês... eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, então, em cima disso. Se vocês vão ser esse tipo de político, né? Vão ser esse tipo de político e se vocês vão votar conforme a consciência de vocês ou conforme a orientação do partido, como é que é? Porque a gente sabe que tem muito parlamentar que é despachante do executivo, né? Então, como é que vocês vão se portar aí em relação às principais demandas da população? Fala, Jorge. Eu queria inicialmente cumprimentar todas as pessoas que estão se manifestando, ligando, e especialmente a Elizabeth, que tratou de um assunto que os políticos, antes da eleição... A Bernadette. Isso. O nosso mandato lá na Câmara Municipal, a gente tem... Além das atribuições normal do gabinete, do plenário, de atendimento, nós temos o projeto vereador no seu bairro. Toda semana, dezenas de bairros diferentes, nós fazemos visita. No começo era mais grupo de pessoas, reuniões, agora uma pessoa somente. Então eu me convido a ir ao bairro dela, conhecer lá as atribuições, conhecer lá as situações. Eu acho que nós temos esse trabalho e vamos permanecer sempre com isso. E também, falando da Se Vota com o Partido, Se Vota, eu sou um vereador que estou já há vários mandatos, né? O Mário Botion, o primeiro mandato prefeito. É comum o prefeito estabelecer uma base e tudo, mas eu acho que o vereador tem que ter, acima de qualquer posicionamento da base, tem que ter uma coerência com a população. Mas Jorge, no governo Radiche, você era um vereador bem mais cri-cri, vamos colocar assim, né, Renata? Pegava mais o pé. Exatamente. E mas agora isso não acontece? Não, acontece sim. E eu também mas só discretamente, Jorge? Não, taxa de iluminação, já manifestei publicamente que sou contra a taxa de iluminação, um projeto que deve vir do Executivo nos próximos dias, já manifestei com essa razão. Outra coisa que até foi comentado aqui outro dia,
Antigamente eu contava as lâmpadas lá no anel viário. e tal. Antigamente você saía no anel viário Exatamente. Ele contando fez um lâmpadas levantamento de apagadas. todos os pontos escuros da Nós cidade. continuamos contando, só que não tem muita lâmpada queimada. Esse que é o problema. Fizemos um requerimento. Em determinado momento tinha 180 lâmpadas queimadas. Deu notícia, saiu tudo. Agora deu 26 lâmpadas queimadas. Você fez, então, um outro levantamento. Fizemos levantamento. Você foi no lugar certo, Jorge. No lugar certo. Só que não tá pulou, tendo né? tanta... não tá tendo Não tanta... pulou. Mas eu tenho a convicção de que em nenhum momento na Câmara Municipal deixei de atuar contra o povo, né? Aliás, deixei de atuar em favor da população, né? Eu acho que o prefeito tem que ter, sim, para aprovar LDO, aprovar o orçamento, aprovar sua reforma estrutural. O prefeito é eleito, ele tem lá uma ideia, uma base, um pensamento. É comum o Poder Legislativo não ser conivente, mas provar as mudanças que ele propôs, né? Nós temos que estar atento a isso. Agora, não podemos ser subservientes. E o Bebel, e esse exemplo serve também para Bebel Olha, responder, porque aqui em Limeira, enquanto o PT na vice-prefeitura, né, como o Lima está aqui acompanhando, ele foi vice-prefeito, e também vereadores do PT se apagaram naquele mandato justamente porque o PT era governo, né, Renata? Isso Exato, aconteceu, era da né? situação. Eu fiz essa referência ao Jorge, mas a gente também pode remeter isso ao PT aqui de Limeira. Eu quero responder o que eu entendo de uma situação, né, em que cada um aqui não está por si, mas está também por um partido. E eu tenho clareza que o Partido dos Trabalhadores tem uma concepção, né, uma concepção de como entende que deve, de gestão, uma concepção de como inclui, por exemplo, né, a maioria das pessoas. Então, eu não acho que um posicionamento, quando você tem que tomar o posicionamento, eu não vou ter dúvida que o Partido dos Trabalhadores vai estar sempre ao lado da maioria da sociedade brasileira, né? Eu, por exemplo, tive um exemplo muito, uma situação muito clara. Eu não sou nem deputada, Jorge, ainda, né? Nem sou. Como presidenta da POS no Plano Estadual de Educação, nós conseguimos juntar a bancada do Partido dos Trabalhadores, que assumiu o Plano Estadual de Educação. Que é o Plano Estadual de Educação? É uma política estadual de educacional que nunca teve no estado de São Paulo. Foi aprovado em 2016. Nós conseguimos articular o PT junto com todas as demais bancadas e transformamos o projeto do governo, que era um projeto do governo, numa emenda aglutinativa. Segundo me disseram, eu não entendo, né, ainda dessa questão, seria, na verdade, um substitutivo. Quer dizer, essa questão de pensar, né, de acordo com a maioria, eu tenho tranquilidade com relação ao meu partido, né? Eu, por exemplo, em sendo membro da POSP, já discordei de posição, por exemplo, do partido no que diz respeito à municipalização e convenci a bancada que não era. Tá certo? Então, eu acho que é uma questão de como os movimentos, porque fala assim, não, porque fica... Não. Um governo sozinho, e é assim que eu entendo, ele não tem a posição mais acertada ou menos acertada. Aí eu aposto no quê? Da onde eu venho, dos movimentos sociais. Você puxa um governo para o lado que você quer. Se você tem organização e mobilização popular, você puxa esse governo para aquela posição. Eu dou um exemplo. A reorganização da educação no estado de São Paulo. Ela foi uma luta dos professores, dos alunos, com tudo, sobretudo. Ocuparam as escolas com nosso apoio da POSP. E nós fizemos o governador se curvar. Não era vontade dele se curvar. Eu estou dizendo o quê? Nenhum governo se age, na verdade, também se não tiver um movimento popular muito forte.
Isso é necessário. Se não tiver também a união, não é, das pessoas. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Também tem uma pergunta, né, Nani, da jornalista Cíntia Ferreira, que cobre educação aqui na cidade. É uma pergunta muito interessante da Cíntia, a gente já vai mostrar. Tem várias outras perguntas também aqui dos ouvintes, nós já vamos fazer, mas tem uma interessante aqui do Pablo Augusto Biasotto. Ele pergunta o seguinte: pergunte ao vereador se ele é favorável à CPI da publicidade e se a Abebel julga adequado a aplicação de recursos públicos em publicidade em detrimento, por exemplo, da valorização salarial dos servidores públicos, como os professores e os monitores. Lembrando que a comunicação do poder público com o cidadão é importantíssima, mas julgo um volume tão grande de recursos poderia ser aplicado em áreas mais sensíveis e que beneficiem diretamente a população. Bebel, está tendo uma polêmica aqui por conta da distribuição de verbas que é feita pelo governo municipal aos órgãos de comunicação, e vereadores suspeitam de irregularidades e está na iminência da abertura de uma CPI. Esse assunto estourou ontem na sessão da Câmara, então o Jorge já pode também responder se assina essa CPI ou não. Jorge. Com relação a essa possível CPI, é um assunto realmente que me preocupa bastante. É a pergunta do Carlos Patrício também aqui no WhatsApp, querendo saber o posicionamento do Jorge. Eu não vi ainda o requerimento, foi apresentado ontem pelo vereador Cleito lá no plenário, não li ainda o requerimento, não recebi uma cópia do requerimento, mas fico muito preocupado porque pela listagem há uma diferença, não sei qual a razão que uns órgãos de comunicação têm valor a mais, outros um valor inferior. De uma forma, eu acho que está, de certa forma, alguma coisa está exagerado lá, os valores são realmente substanciais lá, são valores altos para alguns e outros órgãos de comunicação, como o exemplo da Rádio Educadores Telesom, um valor bem baixíssimo, e que eu sei que existe a necessidade da propaganda, defendo isso, principalmente na época de dengue, né? Limeira teve mais de 20 pessoas que morreram, então teve uma campanha intensa, os meios de comunicações todos foram envolvidos e tinha que gastar dinheiro. Não era uma publicidade em vão, era uma publicidade que era necessária, principalmente no combate à dengue, a divulgação, vacinação. Então precisa realmente o município gastar. Agora, precisa gastar com coerência, ver os meios de comunicações que realmente têm audiência, o peso da audiência tem que pesar. Isso me preocupa muito. Eu fiquei um pouco assustado com essa lista, tive acesso às respostas do requerimento e existe a possibilidade de eu debater esse assunto com o nosso conselho do mandato. Podemos assinar sim essa CPI. Mas a CPI, ela vem em detrimento de uma fraude, de uma situação. A diferença de valores, eu não entendo exatamente, não sei se é motivo para a CPI. Agora, se houver uma parceria sem uma licitação, sem um processo que possa dar uma licitude a esse assunto, aí sim o assunto é grave. Mas vou estudar o requerimento. Não tive acesso ainda a esse requerimento. Bom, eu acredito que essas questões de publicidade, a questão da imprensa como um todo, dos meios de comunicação, nós temos que começar a pensar de uma forma mais na raiz do problema. Ir lá na raiz. Qual é o grande problema? A gente não tem democratizar. Na verdade, os meios de comunicação não estão democratizados, entendeu? Então, é isso que leva. Você tem a sede, no entanto, você depende, no caso, os meios de comunicação dependem da publicidade, né? E fica meio que de pires na mão, né, das prefeituras e tal. Nós tivéssemos a democratização dos meios de comunicação no país, você teria, né, o que não significa censura, porque isso, na verdade, que a gente sempre enfrentou para debater, né, o Partido dos Trabalhadores sempre enfrentou esse debate e sempre foi muito difícil debater, que as pessoas confundem democratizar os meios de comunicação com censura. Mas é censura para... Quem é que se sente censurado é quem mais tem essas verbas publicitárias. Você pega a Globo, verbas publicitárias. Tem... É um canhão, né? Canhão. Você pega a revista Veja. Pega outros órgãos. É o que está por detrás? É o que nós temos que começar a pensar como sociedade? E aí a pergunta dele eu sou favorável que, ao invés de investir em políticas públicas
para saúde e educação, investir. Não, eu quero que invista em saúde e educação. E digo por quê. Se a gente tiver uma educação profundamente, uma formação sólida, você forme o cidadão e a cidadã. Talvez a publicidade aí, para questão de doença, você não precise. Porque essa conscientização já é feita na própria educação. Tá certo? Então, começa de cima para baixo. Então, nós temos que pensar essa questão, já que estamos em período pré-eleitoral e vamos caminhar para o eleitoral. Eu vou ser eleito, você também, né, Jorge? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar isso de uma forma mais profunda, não ficar resolvendo. A CPI, ela tem que agir. Se tiver, tem isso, tem que agir. Mas já apontando caminho para a gente resolver isso de forma lá na raiz, estruturalmente. Senão nós vamos ficar o tempo todo discutindo. Foi mais dinheiro para cá porque o prefeito quis comprar isso. Foi mais para lá porque quis comprar aquele. E não é assim que vai resolver o problema. Muito bem, 8h54. Este é o programa Bastidores, comigo Nani Camargo e Renata Reis, que hoje ouve os dois pré-candidatos a deputado estadual, a Bebel, da POSP, e o atual, vereador aqui de Limeira, Jorge de Freitas. Vamos agora à pergunta da jornalista Cíntia Ferreira. A Cíntia é jornalista da Gazeta de Limeira e ela é especializada na área da educação. Vamos conferir, então, a pergunta que ela fez aos dois pré-candidatos. Boa noite, eu sou a Cíntia, setorista de educação aqui na Gazeta de Limeira, e eu fui convidada pela Renata e pela Nani para fazer algumas perguntas para os candidatos que estão aí no estúdio. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer é em relação à infraestrutura e ao atendimento nas escolas. Nós mostramos recentemente que algumas unidades têm dificuldade até para trocar lâmpada e fazer serviços de manutenção básica. São verbas que estão atrasadas, uma morosidade. Enquanto a burocracia não se resolve, como é que essas escolas fazem para prestar esse atendimento? Então é isso que eu pergunto para vocês. Como é que a gente consegue agilizar esse tipo de verba? Como é que a gente consegue que elas cheguem mais rápido, melhor? E como que as escolas conseguem fazer esse atendimento de maneira boa e de qualidade para os nossos alunos? E a segunda pergunta que eu vou deixar para vocês é em relação aos professores. E a gente sabe que é uma categoria que cada vez mais tem pedido melhorias, tanto salariais quanto nas condições de trabalho. Há lugares em que a maior parte dos afastamentos no serviço público é na Secretaria de Educação, é com os professores. O que está sendo feito para valorizar esse profissional? E o mais importante, o que não está sendo feito e precisa ser feito com urgência, falando tanto na questão salarial, como também na questão da qualidade do trabalho. Bom, essas foram as minhas perguntas para vocês. Boa noite. Boa noite. Muito bem, Cíntia. Muito obrigada. Então, Jorge, Cíntia. pode começar a responder. Ela se referiu aos recursos... Primeira questão da estrutura, né? Estrutura das escolas. Existe hoje no município de Limeira, acho que 82, 83 escolas do município, e também tem as escolas estaduais. Essencialmente, nas escolas do município existe acho que é PDDEM, que é o dinheiro que o município manda mensalmente para a diretora. A diretora, através do conselho de escola ou da associação de pais, que comanda esse dinheiro, é um recurso que chega às escolas através do número de alunos, uma média de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês, dependendo do número de alunos de cada escola. Houve um atraso no começo do ano passado na distribuição desses recursos, uma burocracia, as escolas precisavam apresentar uma documentação. Inclusive, falei para o secretário André, secretário de Educação do município, professor, a escola que já vai mandando, vai passando já o recurso para aquele. Não, tem que passar tudo junto e tal. Você pegou no pé dele, Jorge? Porque precisa pegar no pé, viu? Porque o que tem de escola municipal aí que sofre ainda hoje, não é só atraso lá do ano passado, não, viu, Jorge? Atrasado de novo esse ano. Falei, André, as escolas que já estão mandando a documentação que está em ordem, já pode distribuir esse recurso. Então, esse recurso é um recurso importantíssimo na escola. Um giz que está faltando, um vidro que está quebrado, uma situação pequena, a diretora, através da Associação dos Pais, porque sempre o tesoureiro é alguém da Associação de Pais, para não ficar na mão somente da diretora essa atividade, mas em si, a diretora que está no dia a dia, ela pode resolver coisas pequenas, estrutural na escola, um giz que falta, uma régua, um material, qualquer coisa pequena, ela tem esse recurso mensal para cada escola para usar isso. Infelizmente, o secretário
demorou mandar esse recurso ano passado. Esse ano também está demorando chegar. Não sei se chegou já em algumas escolas. Mas eu disse, André, por favor, manda para as escolas que já estão mandando documentação. As escolas que estão em ordem, que está certinho, não pode ficar esperando que as outras também faltem um documento ou outro. Mas esse é um recurso do governo municipal que tem chegado às escolas, um pouco atrasado, mas depois vai de maneira com correção. E isso é importante. Existe também um recurso do governo federal que também vem às escolas. Eu não sei dizer exatamente se toda escola recebe, porque são outros critérios, né? Mas o do município tem chegado, às vezes atrasa um pouco, tem chegado. E agora outra pergunta, ela diz com a valorização dos professores. Eu vi muito a garra da POSP, de outras entidades, na Câmara Municipal, em São Paulo, brigando pelo professor, valorizando o professor. Infelizmente, o Estado de São Paulo, nos últimos anos, não só o Estado de São Paulo, o próprio Brasil, deixou de valorizar a educação, deixou de valorizar o professor. Me lembro quando eu era pequenininho lá na cidade de Bitura. Como chama? Ibitura de Minas. Ibitura. Eu lembro assim, a filha do fulano é professora. Era tão chique ser professor naquele tempo. Continua sendo chique ser professor. Continua sendo importante ser professor. Só que os governos não têm valorizado essa profissão tão nobre, tão bonita, que ensina os doutores, que ensina todo mundo. Então, realmente, não só o Estado de São Paulo, mas o país inteiro deveria pegar a educação e priorizar de maneira como fez o Japão. O Japão, hoje, 1% somente das escolas são particulares e vive bem todo mundo lá. A Austrália, numa final de um campeonato de golfe, entrou uma pessoa pobre e um rico na final do campeonato de golfe. Isso quem falou foi o Leonel Brizola, quando era vivo lá atrás. E os dois, um bem pobrezinho e rico, eles entraram abraçados porque estudavam na mesma escola e um sentava numa carteira do lado do outro. Um pobrezinho e um rico, numa final de golfe, entraram abraçados em campo do golfe para disputar a final lá, porque eles estudavam numa carteira do lado, era companheiro. E isso não acontece no nosso país. E é assim que as grandes nações cresceram e desenvolveram. Um país que arrecada 3 trilhões de imposto, através de 96 tributos que o cidadão paga. O Estado de São Paulo que arrecada mais de 290 bilhões. Uma cidade que arrecada 1 bilhão e 70 milhões, não pode deixar de valorizar a educação. Não pode ter um absurdo essa emenda 95 que praticamente fecha os investimentos na educação. Então, a educação tem que ter investimento, tem que sobrar investimento. Não podia deixar uma criança fora da creche. É um absurdo. Nós recebemos no gabinete lá pedido, olha, vê se arruma uma vaga na creche. Como vereador, não tem como interferir nesse assunto, não tem como, e nem é o papel do vereador. Mas nós encaminhamos para que seja resolvido. Então, a educação tem que ser pensada de maneira prioritária, em detrimento de qualquer outro assunto. Tem coisa importante na saúde para resolver? Tem. Tem na segurança? Tem. Tem no transporte? Tem. Mas a educação, a Bebel sabe até melhor que eu, merecia e merece ter a atenção dos governantes, não só municipal, Então estadual fala, Bebel, e nacional. agora. Bem, eu agradeço a Cíntia pelas questões que ela apresentou. Ela começa exatamente uma questão mais de infraestrutura. E eu quero dizer que, lamentavelmente, as escolas do Estado chega ao cúmulo de, às vezes, em grande maioria, às vezes não, em grande maioria, não ter papel higiênico. Isso tem ficado também a cargo dos professores. O giz de péssima qualidade, enfim. Porque nós estamos falando, quando a gente está discutindo isto de escola pública, tá certo? Essas questões ainda básicas dela, nós estamos falando de uma escola arcaica. A escola que eu estudei, mas que não servem para vocês, não, mas vocês estudaram na mesma escola que eu estudei. E a gente está discutindo a lousa, o giz, o apagador, né? Enfim, quando a gente deveria nem estar discutindo isso. Nós tínhamos que estar discutindo qual é a escola para esse século e que outra infraestrutura nós teríamos que ter. Essa é uma questão. Agora, se a questão para o futuro é essa que eu estou colocando, imagine vocês faltar este básico que é exatamente a lousa, o giz. O professor, se ele quiser um giz melhor, ele tem que comprar, porque senão aquele risca toda a lousa antiga. Eu não estou falando daquela lousinha gostosa de escrever, não. Aquela lousa bem antiga. Então, isso, lamentavelmente, acontece. A minha esperança é que mude, né?
esse período eleitoral, a gente tem a oportunidade de fazer uma mudança de governo para mudar a concepção, porque é uma concepção assim de que, bom, vamos fazer de conta que o aluno passa para a escola. Qualquer escola para o filho do trabalhador e da trabalhadora tá bom. É isso que está dado, Jorge. Não é porque, sabe, faltou como é que fala, o ofício tal, o secretário tal. Não é isso. É porque é filho de trabalhador e trabalhadora. Quando a escola, lamentavelmente, quando a escola pública se abriu para a grande massa dos filhos e filhas da classe trabalhadora, a qualidade foi... Quando a escola era da elite, a qualidade era outra. Mas não é porque é uma questão, eu defenda que tem, então tem que tirar o pobre. Não, tem que ter a mesma qualidade que teve, né, que tem para os filhos da elite, tem que ter para os filhos e filhas da classe trabalhadora. E para falar do salário do professor, então, vamos lá. Acha justo, vamos perguntar, um professor com nível superior ganhando R$ 2.220 por 40 horas semanais? Ganhar abaixo do piso salarial profissional nacional, como está aqui no estado de São Paulo? É 10,15% abaixo. Que é isto, né? Os professores tiveram 7% no repôs, né? O que seria necessário, então? Pergunta a Cíntia. O que seria necessário? No mínimo, a meta 17 do Plano Nacional e Estadual de Educação, que diz o quê? É o conceito mais correto de valorização dos profissionais da educação, dos professores, que diz que os professores têm que ganhar de acordo com a média, né, dos demais profissionais que têm nível superior. Seria necessário quanto de ajuste? 75,33% foi o tema da greve de 2015. A greve é aquela dolorida que o governador Alckmin, irresponsavelmente conseguiu R$ 1,2 bilhão para dar na forma de bônus. Poderia ter dado 10% para todos os professores, não enfrentaria aquela greve e nós, sem dúvida nenhuma, teríamos que ter uma política. Você fala, mas 75%? Não. De acordo com o plano, está dizendo que é paulatino. Então, se desde 2015 até o presente momento, a meta 17 fosse implantada, nós estaríamos com 3 anos já, e são 6 anos para implantar a meta 17. É claro que você tem que pôr na conta a inflação do período, né? Tem que mexer na jornada do professor. Não dá para o professor ficar com essa jornada maluca. A jornada do professor é a seguinte, é 40, porque ele ganha pouco, é 40 32 horas na rede estadual, depois ele pode completar com mais 24 horas. Permite acumular e pegar 64 horas aulas. Então, quer dizer, esses governos que vêm se assumir muda e entende que valorizar os professores é investir na qualidade do ensino, ou é uma profissão que vai desaparecer? Vide o Estadão de domingo. O que diz o Estadão? Só 2% dos jovens querem ser professores. Um grande um número alarmante, né? Desinteresse total. Bom, agora, Bebel, Jorge, Renata, 9h07, né? A gente vai para o intervalo comercial, mas antes a gente vai falar do Grupo Bom Pastor. Olha só, comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, com estrutura sólida, profissionais qualificados e, claro, mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em várias áreas, né, Renata? Saúde, odontologia, estabelecimento. São muitos os descontos em vários lugares, farmácias, né? Em vários setores, óticas. Principalmente na saúde, porque em vida também que você consegue benefícios importantes. Tem que aproveitar em vida, né, Renata? Exatamente. Bom, então você se interessa? Olha só, liga para Bom Pastor 0800 177227 0800 177227, ou então, se você preferir, acesse o site grupobompastor.com.br grupobompastor.com.br.
Vamos então ao intervalo comercial. Mensagem exclusiva para você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito para você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. O governo do estado apresenta a Polícia de São Paulo e o Soldado Cerqueira. Quanto mais tempo a gente vai passando na polícia, mais aprendemos a gostar daquilo que a gente faz. Lá no começo da minha carreira na profissão, consegui fazer um parto também, foi muito gratificante. A polícia não é só aprender, né? Uma briga já saiu fora da rotina da ordem. Então a gente chega lá, mesmo que seja uma briga simples, a gente vai, orienta e todas as partes ficam satisfeitas. Governo do estado de São Paulo. Você pode confiar. A voz do povo, Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo almoço, ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Isso mesmo, Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis, que hoje recebe a professora Bebel, pré-candidata pelo PT a deputada estadual, e o vereador Jorge de Freitas, agora do Patriotas, e também pré-candidato a deputado estadual. Renata Reis, vamos às perguntas dos ouvintes. Olha, são muitas perguntas aqui, a ambos, comentários também. Até peço desculpas se nós não conseguirmos, né, Nani, até o final do programa, falar todas as perguntas, mas ambos os pré-candidatos podem depois interagir e responder a essas pessoas. Olha, Jorge, o Felipe Mateus, ele já dá um recado aqui, ó. Vila Queiroz está uma calamidade. Ruas abandonadas, tem ruas sem iluminação total. A Érica Monteiro Moraes, ela está nos acompanhando e diz que a Bebel representa todos da PUEST, os professores, toda a categoria representa muito bem. Tem mais perguntas aí, Nani? Porque aqui tem bastante, estou até meio perdida aqui. Eu estou procurando aqui. Muita gente se reportando
Olha só, o Thiago Luz, ele está perguntando assim, olha, de que forma os pré-candidatos se posicionam perante as mobilizações dos movimentos sociais na perspectiva de assegurar a manutenção de direitos e também a melhoria dos serviços públicos, né? Está dizendo aí em relação a essa crítica mesmo, né, que a classe política sofre, e em relação às mobilizações, acredito que ele está falando que todo mundo está mais atento, né? Hoje acho que não passa mais nada batido. O povo vai para a rua, exige seus direitos, né? Então ele quer que vocês falem sobre isso. Tiago Luz. Vai, Jorge. Em Limeira existe grandes movimentos sociais, inúmeros movimentos sociais, muitos deles ligados à habitação, outros ligados a vários temas sociais, saúde, educação, mas sobretudo habitação. Limeira tem bastante movimento social ligado à habitação. Eu acredito que o governo municipal, estadual, precisa investir mais, principalmente na habitação, que eu conheço vários grupos nesse sentido. E os grupos também precisam se organizar cada vez mais, as cooperativas, né? Existem associações, sindicatos que atuam nisso, que ajudam nisso, mas as cooperativas eu acredito que seria uma forma mais fácil, mais rápida de atuar nesse sentido. Mas estarei sim sempre defendendo, da mesma forma que acompanham os grupos sociais, principalmente na área da habitação. Saúde e educação tem sim os grupos que atuam nisso, mas habitação em Limeira, existe lá 5 ou 6 grupos que eu conheço que atuam fortemente nessa área. Bebel, rapidamente, Bebel, para a gente conseguir fazer mais perguntas. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que é o que eu disse, né? Eu acho que os movimentos sociais é o coração, né? Na verdade, de você fazer concretizar uma política pública, né? Por exemplo, a moradia. A moradia, ela tem a sua especificidade, o Movimento Sem Terra tem a sua especificidade, mas cumprem um papel. O que está acontecendo, e eu acho que a pergunta ela vai nessa perspectiva, é que está havendo muita criminalização dos movimentos sociais, né? Meio que colocando o seguinte, não, são baderneiros, são pessoas que não têm compromisso e que, portanto, chegam até atrapalhar, né, os governos. E eu não acho. Eu acho que você tem uma sociedade democrática e mais avançada quando nós temos movimentos sociais muito bem organizados. E no Brasil, nós temos movimentos sociais muito bem organizados, né? Eu acho que isso tem sido demonstrado. A criminalização é que é o problema aí de quem está no governo e não aceita as organizações sociais, dos movimentos sociais. Muito bem, tem perguntas pelo WhatsApp, perguntas diferentes. Eu vou fazer então agora essa pergunta para o Jorge de Freitas, ela é do Neto da Nova Suíça. Boa noite a todos. Pergunta para o Jorge, ele está colocando um exemplo. Se candidatar para deputado, se você tivesse que abrir mão da vereança, né, do mandato de vereador, se você faria isso, né, se seria um candidato visto, enfim, que largou o mandato, se você faria isso. É que no caso, né, se você não for eleito, pode voltar. No caso de vereador, isso não acontece, mas ele faz essa pergunta. Existe uma lei complementar federal que estabelece a desincompatibilização em alguns casos. O prefeito, por exemplo, candidato a deputado ou qualquer outro cargo do legislativo, ele tem que sair do mandato. Foi o que aconteceu com o prefeito Pedrinho Kiel. O prefeito Pedrinho foi candidato a deputado federal e teve que renunciar ao mandato. O vereador não precisa. O vereador pode candidatar a deputado, a prefeito, ele pode ficar no mandato. Se eventualmente eu não for eleito, continua o mandato da mesma forma, não precisa nem se afastar, nem desincompatibilizar. O prefeito, candidato a deputado, precisa desincompatibilizar. Então não teria nenhum problema. A gente está com um probleminha, o áudio está saindo, né? Só não estamos com a imagem no nosso Facebook, a gente já está, enfim, fazendo a manutenção. Mas olha só, a pergunta para a Bebel é do Ovídio, viu, Renata, do Jardim Montezuma. Aí ele fala dessa questão do PT. Ele fala, pergunta para a pré-candidata do PT, lembra ela que o presidente que está aí era vice da Dilma e os envolvidos na maior corrupção da história do país, faz parte do PT, pensei que ela tinha outra visão. Mas você é do PT, né, Bebel? Então, mas ele está mandando um abraço a todos, é a opinião aqui do Ovídio, do Jardim Montezuma. Então, eu acho o seguinte, o vice que está aí é o vice que, enfim, fez conluio com os outros golpistas. Desculpe o vídeo, né? Ninguém pode, enfim,
O Michel Temer tinha, quando a Dilma já assumiu, ele tinha um plano que era a ponte para o futuro, né? Então, ele acordou e, lamentavelmente, a política tem isso. Você tem ganhos e você tem perdas, né? Acho que, neste caso, ele fez uma opção de lado. Não foi o lado, né, do projeto democrático popular. Foi o lado do projeto que está aí, que você está assistindo, né? Que está acabando com os direitos sociais, que acabou com, enfim, com os direitos trabalhistas, né? Aí torna a repetir, né? Vai reduzir os recursos para saúde e educação. Esse é o lado do Michel Temer, lamentavelmente. E ele tá certo. Olha. Agora, por que é que houve um momento em que nós tivemos a política de alianças, mas os outros partidos fazem política de aliança também. Mas esse presidente não foi, como é que eu diria, justo com a aliança que lhe foi propiciada. Né? Então, ninguém pode responder pelo Michel Temer, a não ser ele próprio. Olha, temos algumas últimas perguntas aqui muito importantes. Já voltamos com as imagens. Para fazermos até o final do programa, nesses últimos minutos aí, mas só para registrar, então, a participação do Bruno Bueno, Ronaldo Almeida Sango. Ele coloca Ronaldo Lula Almeida Sango, provavelmente. Manda um abraço para a professora Bebel. Samira Moraes. A Elce Cissa Peixoto, ela faz uma crítica, viu, Jorge? Ela fala assim, fala sério, verba que era para chegar nas escolas em fevereiro, não. Então, muito possivelmente ela não chegou ainda. E tem uma outra ouvinte também, que eu não me lembro o nome, eu logo te passo, na sequência ela mandou uma mensagem aqui dizendo que continua atrasado, que na escola dela não chegou nada ainda não. Então, para você ver, né, o sofrimento das escolas municipais, né, Nani? E, com certeza, as escolas estaduais também devem ter os seus problemas. O Vanderlei Zampaulo também, o Diego Aguiar, o Nicolau Beltrão, Clélia Lins, são muitas as participações aqui. A Patrícia Scartesini, ela fala que passou da hora da educação pública ter uma professora que conhece as mazelas das escolas. O Rodolfo Souza, Rafael Pereira, José Cunha. São muitas as participações aqui no Facebook. Tem mais participações, Nani, no WhatsApp? O Neto da Nova Suíça está falando, Nani, você não perguntou conforme eu perguntei. Então, olha só, ele diz assim, pergunta para o Jorge se para se... Vou falar exatamente como está aqui. Pergunta para o Jorge se, para se candidatar a deputado, tivesse que abrir mão do mandato de vereador, se ele seria candidato, visto que visto que é nulo a possibilidade dele ser eleito. Ele está dizendo que você não vai ser eleito. Então, ok, feita a correção aqui, viu, Neto? Vamos lá. Neto, eu acho que eu tenho que cobrir o que está na legislação. A legislação estabelece dessa forma. Houve o candidato a deputado que renunciou, que é o caso do Pedrinho Quil. Eu acho que se fosse uma necessidade da cidade, se fosse interessante a nossa candidatura, eu renunciaria, sim. Eu já, para atuar na campanha do prefeito Mário Botion, eu me afastei da Câmara Municipal, não precisaria ter afastado. Então, se houvesse a necessidade regimentalmente por lei, com certeza me afastaria, não tem nenhum problema. Ô Jorge, e outra pergunta que eu quero fazer para você, por que o governo Mário Botion está demorando tanto para enviar à Câmara o Estatuto do Magistério? Porque é um anseio, né, aqui da categoria. Nesta semana, o secretário de Educação, André Francesco, esteve na casa, já foi várias vezes lá, enfim, sabatinado pelos vereadores, e esse estatuto, que é uma luta aí de anos, né, da categoria, e não chega nunca à Câmara para ser votado. O prefeito mandou à Câmara uma minuta do projeto, vamos dizer assim, um rascunho, um anteprojeto, né? O ano passado, inclusive no fim do ano passado, chegou a ser discutido, debatido. A Comissão de Educação da Câmara tratou desse assunto, houve lá um debate, não sei se foi público, mas convidou lá dezenas de instituições, de entidades, participaram lá, mas ainda tá crua essa situação. Precisa avançar, esse assunto precisa ser tratado com mais respeito, eu diria, porque é um anseio não só dos professores, mas dos pais, dos alunos de toda a cidade. O estatuto é uma coisa que precisa ser debatido mais frequente, e a minuta que chegou na Câmara lá foi discutida, foi debatida, teve lá em algumas instituições, mas é preciso
pôr no plenário esse assunto para ser debatido. Bom, então algumas últimas perguntas importantes para ambos responderem. As pessoas estão desacreditadas da política e dos políticos, de um modo geral, né? O que vocês diriam a essas pessoas? Posso responder? Claro. Eu acredito o seguinte, eu acho que é um erro muito grande a gente deixar que as pessoas nos convençam de que a gente não tem que se meter na política. A gente tem que se meter na política. Há hoje também um movimento muito forte de criminalização da política. A política é necessária, a política é o meio da gente fazer valer qualquer política pública que precisa. Agora, o que a gente não pode permitir é politicalha, é diferente. Política é bem, faz bem. Você discutir política, você debater, sobretudo nós mulheres. Nós mulheres, eu chamo a atenção. Veja bem, na sociedade brasileira, nós somos maioria, 51% da população é composta por mulheres. No parlamento e executivos, não vou nem falar, mas no parlamento, a gente tem um pouquinho mais que 10%. O que é isso, senão, primeiro, é uma masculinização da política, portanto, não é coisa de mulher, e, por outro lado, política para alguns, né? Eu observo muito assim... Por exemplo, eu pego o prefeito eleito aí, que se afastou imediatamente, e dizia, eu não sou político, eu sou um gestor. Tá, mas o cara já saiu, foi eleito prefeito, nem terminou o mandato, e já alçou voo para ser governo do estado, é pré-candidato a governo. Fala de Dória, né, do Tô PSDB. falando do Dória, tá certo? Então, esse papo de que eu não sou político, não é verdade. Qualquer cidadão, ao nascer, tem posição. Tem posição, é político. Isso acaba, na minha opinião, desensinando, tá? De participação popular, das pessoas quererem entender o que é que está por detrás. Então, isso, de certa forma, há uma criminalização. Então, a política é para o Michel Temer, é para o Aécio, é para quem está no poder? Não, é para mim, é para qualquer um. É para o meu aluno, é para todos. Todos têm que participar da política, é necessário. Jorge. Sim, eu acho que a política é a única... Tem 5 minutinhos, então vocês respondam rápido para a gente conseguir fazer mais perguntas. A política é uma forma de transformação, um único meio. Aquelas pessoas que falam, eu odeio político, não gosto de político, ele vai ser governado por um político. Então, o importante é escolher bem, olhar os candidatos. Olha, esse candidato está na ficha limpa, esse candidato está na ficha suja, esse candidato foi vereador, se corrompeu, esse não se corrompeu, esse aparece em lista tal. Eu acho que o cidadão tem que acompanhar não só a questão da corrupção, mas a questão da capacidade, da experiência ou da vontade e da mudança. Quem não gosta de política, infelizmente, vai ser governado por quem gosta de política. E a política tem que ser uma coisa debatida na família, discutida amplamente. Eu acho que a população agora vai discutir mais, vai se inteirar mais das questões políticas. Agora, se vocês forem eleitos, eu quero que vocês falem rapidamente qual vai ser o primeiro projeto de lei que vocês vão apresentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fala, Bebel. Eu quero lutar veementemente pela implementação do Plano Estadual de Educação. Porque se nós tivermos um Plano Estadual de Educação no estado de São Paulo, nós vamos acabar com essa questão de ter a política do município e do estado. Nós vamos ter um sistema articulado de educação, de forma que município e estado se conversem para garantir um bem comum em torno da qualidade da educação. Então, lutar. Essa é a primeira questão. Eu quero pegar aquele Plano Estadual de Educação que foi construído por 75 entidades aqui do estado de São Paulo e aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador, que ignorou. Mas eu quero tornar isso a pauta dos professores e lutar pela meta 17 do Plano Estadual de Educação, que é o 75,33% e a garantia de uma nova contratação para os professores temporários. Jorge. O primeiro projeto que eu vou apresentar será, sem dúvida, o projeto que estabelece a proibição de empresas envolvidas em corrupção a participar de licitação. Existe uma lei federal que trata desse assunto, mas eu acho que o município de Limeira, como tem uma lei municipal de minha autoria que foi aprovada no município de Limeira, acho que o estado de São Paulo também poderia avançar nisso.
A lei federal trata também disso, mas de maneira superficial. Então, empresa corrupta, envolvida em corrupção, não pode prestar serviço ao poder público estadual. Essa vai ser a primeira lei minha, com certeza, se for eleito deputado. Outra coisa também, fim da logomarca, uma série de outras coisas que nós conseguimos implementar no mandato de vereador, nós vamos levar para o estado de São Paulo também. 2 últimas colocações, bem rápidas. Pra gente ir embora. Mas assim, a gente sabe que ainda demandam algumas definições, etc., para eventuais alianças, mas vocês precisam de mais ou menos quantos votos para conseguirem a eleição? Existe 2 situações. Existem alguns partidos que estão estabelecendo aquele chapão. Por exemplo, O Jorge é bom nessa coisa de número, verdade. né? PSDB está fazendo um chapão e também o atual governador PSB também está fazendo um chapão. Os partidos que coligarem nesse chapão, com certeza para deputado estadual, deputado tanto de um como de outro chapão... Patriota vai para onde? Vai precisar de 70, 80 mil votos para se eleger deputado. Patriota vai sozinho, sem coligação, chapa completa, 35 mil, 40 mil votos e elege-se um deputado estadual pelo Patriota, provavelmente. Puro? Você está falando puro? Puro, chapa pura. Chapa sem pura. coligação. E o PT? Não, eu acho que tem que pensar um pouco mais. Eu acho que nós estamos no momento é o seguinte, pelo descrédito da política, eu estou trabalhando com um número mais alto. Eu acho que vai precisar de mais, por volta de 100 mil votos, né? Aí para ter uma votação segura para ser eleito. Sobretudo se for chapa pura. Porque se for coligação... Então, Bebel, você vai ter que gastar mais sola de sapato que o Jorge. Limeira tem agora 212 mil eleitores. Na eleição passada, eleitores, tinha 204 mil. Aumentou uma porcentagem muito pouco. E o coeficiente foi na casa dos 214 mil votos para eleger um deputado. Com certeza vão se ampliar o voto branco, nulo, abstenção. Vai ter muito voto de protesto nesse sentido, né? Não vai chegar, minha modesta opinião, acho que não, o PT mas não vai precisar de tanto, não. Eu tenho a conta do mineiro, né, Jorge? Você também precisa fazer essa... Se é mineiro, eu também sou. Eu sou filha de mineiro. E a conta do mineiro, você trabalha para frente para ver o que é que sobra para você. 2 mais 2 é 6. Pronto. Mais uma última colocação, porque vocês acham que as pessoas deveriam depositar confiança em vocês bem rapidamente? Bom, no meu caso, no mandato de vereador, nós atendemos na Câmara lá esse começo de ano, um ano e meio, mais de 2.000 pessoas. Eu, quando fui relator da comissão processante, em 2 situações fui relator, fiz o relatório pela cassação, inclusive fiz o relatório pela cassação do vereador que sentava do meu lado, que tomava café comigo, que andava comigo, mas era corrupto. Então, por esse motivo, e eu acho que, e outras razões também, na minha vida pública, mais de 30 anos, desafio alguém a apontar qualquer risco, que qualquer lista que apareça meu nome, qualquer tipo de corrupção, né? E essa é a principal razão que eu me candidato a deputado, não só por esse assunto, para combater esse tipo de assunto, mas na área da transparência também. Pra você ter ideia, no meu mandato de vereador, nunca usei carro oficial. É um direito que o vereador tem, defendo quem usa carro oficial, quem faz, tem vereador que usa com muita frequência isso, mas é uma opção minha, mesmo sendo um direito. Então, esse tipo de assunto, esse tipo de medida, esse tipo material de escritório que eu uso no gabinete. Vamos, Jorge, não o patrão vai me ligar que eu já estou vazando outro programa. Materiais. Bom, Obrigada, Jorge, pela participação. Bebel, então, no meu caso, eu acredito que imputo toda a luta à POSP, eu acho que isso é já uma apresentação, né, do que a gente já lutou, e eu acho que como mulher também, né, eu vou pedir muito voto das mulheres, não só, e dos homens, que acreditam em mulheres, né, que nós mulheres podemos fazer diferença na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Acredito que enfrentar 24 anos de governo tucano e da forma como os professores foram atacados, a educação e a saúde, serviços públicos foram atacados aqui no Estado de São Paulo, é uma demonstração de resistência. Por isso eu mereço, sim, uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Obrigada, Bebel, pela presença. Obrigada, Jorge. Obrigado, senhor, que agradeço. Muito bem, na semana que vem a gente volta com mais rodadas de entrevista. E sempre lembrando que o programa está no nosso Facebook, né, Renata? Está no Facebook, você pode acessar, acompanhar a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Vai ficar lá disponível, não é, Nani? Com certeza. Programa. E todas as perguntas também os candidatos podem acessar aí as assessorias para responder as dúvidas dos nossos ouvintes.
ouvintes e telespectadores. Muito obrigada por sua audiência e na próxima terça-feira tem mais programa Bastidores. Brasil 3-0. Nossa, Renata. 2 gols do Neymar. 2-1. Neymar, o Neymar vai ficar de pé pra fazer gol? Quanto vai ser o Brasil, Jorge? 3-0, Vocês 2 estão gols do Neymar. botando muita fé. E você, Bebel? 1-0. Vocês estão mais pé no chão. Eu vou no 2-1. Mas Não falei pra você que Vai, eu sou Brasil! mineira. então vai com a Brasil. vantagem. É. Obrigada, até terça, gente. Tchau, gente. Abraço. Obrigada. Educadora. Boa noite. Vem, educadora. Vem nessa onda.